somente para o seu povo. Sim, meu Deus. Use como instrumento vivo. Glória a Deus. Pai querido e Pai Santo, nós pedimos essas bênçãos, meu Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aí nesse lugar. E agradeço também a minha rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Chegando aqui, quero saudar o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem perca de tempo, ainda de pé, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Tenho meditado desde segunda-feira, que eu tenho meditado nesta palavra, e Deus tem falado ao meu coração para eu transmitir para a igreja. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Amém? Sou grato pela vida do pastor, por mais uma vez me dar a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: Voltou Jesus a ensinar na beira do mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, se afastou da praia, e todo o povo estava na beira do mar, na praia. Versículo 2: Assim ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu detrunamento. E ouviu, eis que saiu um semeador a semear. E o semeador, uma parte, caiu na beira do caminho, e vieram a ave do céu e comeram. Versículo 5: Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que se profunda a terra. Versículo 6: Saindo, porém, o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Versículo 7: Outra parte caiu entre os espinhos, e o espinheiro cresceu e sufocou, e não deu fruto. Versículo 8: Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, produziu 30 a 60 e a 100 por um. Versículo 9: E acrescentou: Quem tem ouvido para ouvir. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que o Deus o qual nós servimos é um Deus que fala aquilo que você necessita ouvir, não o que nós queremos ouvir. E sempre eu digo nas minhas mensagens, nós temos de manter a Bíblia aberta, porque através da palavra Deus fala com o seu povo, porque através da palavra Deus, Ele dá a direção certa ao seu povo. E todo aquele que ouve a palavra tem de estar, irmão, com o coração aquebrantado, porque dentro dessa parábola Jesus ele aborda 4 tipos de solo, ou seja, de terra, ou de algo que caiu a semente. Se você notar, ele aborda sobre a beira do caminho, no capítulo 4 e no versículo 4. E no capítulo 4 e no versículo 6, versículo 5 e o versículo 6, ele fala sobre a rocha, aonde caiu a semente. Você pode notar aí na sua Bíblia nesta noite, que no capítulo 4 e no versículo 7, nós podemos notar que caiu a semente em meio aos espinhos. E no capítulo 4 e no versículo 8, nós podemos notar que caiu em uma boa terra. E Jesus ensinando e mostrando em que solo tem caído a palavra, a semente em seu coração. Nesta noite faça essa pergunta a você nesta noite, porque não adianta
vir para a igreja por vir. Nós temos de sentir a presença de Deus através da palavra. E como vai o seu solo, como vai o seu coração, através da palavra. Se você for notar no capítulo 4 e no versículo 14, diz assim: o semeador semeou a... Você notou que aqui simboliza o quê? O semeador semeou o quê? A palavra, que é a semente. É a semente, é a palavra. É a palavra que regenera. É a palavra que entra no coração do crente e faz mudança. Aleluia. Nós temos de crer, irmão, que através da palavra, Deus, Ele muda o cenário. Através da palavra, Deus fala aquilo que você necessita ouvir. Porque nós necessitamos, irmão, nesses últimos dias, ouvir a palavra. Glória a Deus. Não é muita revelação, é muito recebe. Mas quando é uma palavra expositiva, não quer ouvir, vira a cara. Irmão, como vai o nosso solo, que é o nosso coração? A semente, ela está crescendo, ela está jorrando, ou ela não está produzindo nada? Aleluia. É para você fazer a pergunta nesta noite. Eu quero ser breve nesta palavra, mas essa palavra é necessário. Por quê? Porque tem muitos cochilando. Note que no capítulo 4, versículo 4, ele diz, pastor: ao semear uma parte, caiu na beira do caminho, vieram a ave do céu e comeram. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou pregar devagar para nós entender. Note que o quê? A semente caiu na beira. Nós temos de andar na beira do caminho ou no caminho. Porque quem anda na beira do caminho, é Bíblia, viu? Se você notar no versículo 15, note aí comigo no texto. Quem está na beira do caminho, olha o que diz o versículo 15 do capítulo 4, pastor. São estes na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nele. É muitos irmãos preocupados com algo dentro de casa. Não se preocupe, que Deus vai cuidar do seu. E o diabo, ele quer embaraçar a mente daqueles que vêm para a igreja com preocupação. Eu quero te dizer nesta noite, nós cremos no Deus que cuida do seu povo. Nós cremos num Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Note comigo o que aqui diz. Eu estava notando, eu gosto de ler em casa. Eu gosto de meditar. Se você notar, nesses 4 pontos, esses 4 solos, você vai notar, pastor, que todos ouviram a palavra. A diferença não é importante ouvir, porque quando nós ouvimos, nós aprendemos, digerimos e nós vamos praticar aquilo que está sendo pregado. Mas o mais necessário é praticar aquilo que está ouvindo, porque aqui no versículo 4 e o versículo 15 diz: são estes, no versículo 15, são estes na beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quanto ouve, note, está ouvindo a palavra, e o diabo está maquinando, colocar algo na mente para tirar adoração a Deus. Mas quando nós entramos por estas portas, a mente tem de ser ligada no céu. A mente tem de estar focada em Deus, para glorificar o seu nome, para agradecer por tudo o que Ele tem feito. Mas tem muitos cochilando em 2 pensamentos. Sabe por quê? Ouve a palavra e fica preocupado. Eu quero te dizer nesta noite, não se preocupe. Oh, glória! Creia em Deus, creia na
provisão de Deus. Irmão Fernando, eu estou passando uma grande prova. Ei, esta prova não é maior do que o seu Deus. Você está aqui nesta noite e a semente está sendo plantada. Cabe a mim e a você arregar. E Deus que vai colher e vai dizer: eu vou te honrar. Você tem de crer nesta noite, porque o diabo é astuto, irmã Penha. Ele quer tirar a atenção do povo de Deus. Note que no versículo 15 diz que ouve a palavra, e quando ouve, logo vem Satanás e tira a palavra de quem? Calamachou. Tira desses que estão preocupados com aí fora. Não se preocupe. Aleluia. Sabe por quê, irmão? No versículo 5, agora ele aborda a semente que caiu no solo rochoso. Diz: caindo em um solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que não se aprofundou a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porquanto não tinha o quê? E fez o quê? Secou. Note comigo dentro da Bíblia. Eu disse que eu vou pregar devagar hoje para nós entender. Aleluia. Note comigo que no versículo 17, versículo 16 e 17, Jesus ele explica a parábola. Note comigo que no versículo 16 ele diz: semelhante a estes, os que semelhantemente são estes, versículo 16, semelhantes são estes, os que semeiam em solo rochoso, quando ouve a palavra, logo recebe com quê? Eu estava notando aqui também, são 4 tipos de solo que foi caído a semente, mas cada solo desse tem uma característica. E essa característica do solo rochoso, pastor, primeiro ponto, no solo, no meio do caminho, sabe o que é o diabo? E o segundo ponto do solo rochoso, pastor, é a carne. Note que diz no 16: recebe com alegria a palavra, ouve a palavra, se emociona na palavra. Agora no 17 ele dá a resposta. Note comigo dentro do texto: mas ele não tinha raiz em si mesmo. Note, se alegrou, se emocionou, que palavra maravilhosa, mas logo esquece o que foi pregado. Sabe o que é isso? Preocupado, não tem raiz, não é alicerçado na palavra. Note comigo que ele diz: mas ele não tinha raiz em si mesmo, ou seja, confiava no outro, sendo antes de tão pouca duração, e logo chega o quê? A angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. Sabe por quê? Porque não é alicerçado na palavra. É aquele crente que diz: hoje eu vou para a igreja, mas já não vou mais, porque eu esqueci de pagar a luz. Já não vou mais, porque está faltando uma roupa bonita, nova. Ei, creia no Deus que você vem adorar Ele, e no outro dia Ele te abençoa. Porque nós cremos nesse Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Nós cremos nesse Deus que tudo faz, tudo pode. Ele sonda os corações. Jesus aqui ele estava falando. Creia, irmão, nessa noite. Note que no 16 diz que esses, os quais estão alicerçados na rocha, onde a semente caiu, mas não tinha raiz, e recebeu a palavra com quê? Com alegria. Eu notei que é o crente carnal. Crente carnal. Que crente carnal é esse, irmão Fernando? Vem para a igreja para agradar. Vem para a igreja para satisfazer o parceiro ou a parceira. Vem para a igreja
igreja porque hoje eu não vou fazer nada, eu vou para a igreja. Não, a mente do crente que está alicerçada em Deus, eu vou ouvir a palavra, eu vou adorar a Deus, porque Deus tem um controle de tudo. Que solo nós estamos alicerçados? E o solo é o nosso coração. Se você for em Mateus capítulo 13, Jesus falando essa palavra, ele mostra que o solo, irmã Penha, é o nosso coração. Porque nós podemos aparentar ser crente cheio do Espírito, mas o coração está cheio de quê? De rapina. Jesus olhou para os sacerdotes e os escribas e disse: olha, vocês são como sepulcro calhado, vocês são bonitos por fora, mas vocês estão sujos, porque vocês não querem dar crédito no Messias. E todo aquele que não dá crédito a Cristo, quando ele voltar, ele vai fazer a separação daqueles onde o solo é bom, aqueles os quais estão na beira do caminho, os quais a semente está em cima da rocha, os quais o espinheiro está sufocando e não produz fruto. Sabe por quê? Note comigo que no versículo 7, eu falei que eu não quero perder tempo. Versículo 7 agora, ele aponta outro ponto, pastor, de outro alicerce, de outro solo. Diz: outra parte caiu em beira do espinho e dos espinheiros, cresceram e a sufocou e não deu o quê? Não deu fruto. Note que vinha bem, estava crescendo, mas foi sufocado. Se você for no capítulo 4 e no versículo 18 e 19, Jesus ele dá a resposta para esse tipo de crente. Note comigo que ele diz: versículo 18, outros os semeou entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Note, ele ouve a palavra também, eu falei. Os 3 solos, os 4 solos, ouvem a palavra. Mas a diferença não é essa, porque aqui aborda a questão do mundo. Se você notar, observar, versículo 19 diz: mas o cuidado do quê? Cuidado do mundo. É aquelas pessoas preocupadas com este mundo passageiro. Paulo diz: aquele que espera Cristo só nesta terra é dos homens os mais miseráveis de todos os homens. E quem nós estamos buscando? Aonde está alicerçado, aonde a semente caiu? Caiu no seu coração ou só caiu em sua mente? Porque vem para a mente quando você está ouvindo, mas para descer para o coração, primeiro tem de ter uma terra fértil. E como vai o seu coração? Como vai o nosso coração? Será que nós estamos realmente pautados na palavra de Deus? Porque aqui ele diz: mas o cuidado do mundo, versículo 19, mas o cuidado do mundo e as fascinações da riqueza e os demais ambições correndo sufoca a palavra e ficando infrutífera. Note, é aquela pessoa preocupada, porque João na realidade, em 1 João capítulo 2 e o versículo 15, pastor, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, assim como as suas concupiscências, mas aquele que guarda a palavra de Deus, ele permanece para todo sempre. Aleluia.
de Deus, o salmista diz: eu guardei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Quem me conhece sabe, eu vou pregando, pastor, e o Espírito vai lembrando, irmão Pedro. Aleluia. Eu acho interessante que Jesus, ele secou aquela figueira, que ele vinha de uma trajetória de Betânia. E a Bíblia diz que ele passou e viu aquele pé de figueira cheio de folha, mas não encontrou fruto. Aí diz o texto que ele vai andando e começa ali no versículo, no capítulo 23, 22 de Mateus, e no versículo 28, a Bíblia diz que ele fala para os fariseus, para aqueles homens, dizendo: olha, ele começa a contar uma palavra e diz: olha, tinha um pai, tinha 2 filhos, e ele chegou a um filho e disse: vai trabalhar hoje em minha vinha. E ele disse: eu irei, Senhor. E o texto é claro, e ele não foi. Aí o texto diz, pastor, ele chegou ao segundo filho e disse: filho, vai trabalhar hoje em minha vinha. Ele disse: eu não vou. E o texto, ele é claro, irmão, diz: e acabou indo. Note que tem muito soberbo dizendo: eu vou, eu sei, eu conheço, eu posso, conhece nada se do céu não vier. Note que o primeiro filho disse que ia trabalhar na vinha, mas não foi. Mas o segundo, ele achando que não tinha capacidade, mas mesmo assim ele foi. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que todos aqueles que é dependente de Deus, muitas vezes sobe nesse púlpito achando que não tem capacidade. Mas eu vim como um canal de Deus te dizer nesta noite: quem vai te usar é Deus, quem vai dar a palavra é Deus, e Deus que dá o decreto e o tempo de te honrar. Fecha a tua boca, vai orar a Deus, que Deus vai te dar a resposta. Não fique querendo dizer: eu não tenho a oportunidade. A oportunidade maior é você estar aí sentado e no tempo certo Deus honra. Deus honra aqueles que buscam Ele, aqueles que dizem: eu não vou trabalhar na vinha. Mas a semente não ficou só na mente, desceu para o coração. E quando desce para o coração, há uma mudança de caráter. Há uma mudança, irmão. E que mudança é essa? Um novo nascimento. Note que tem crentes que tem 30 anos de crente, mas não evolui. Por que, pregador? Versículo 8 do capítulo 4, nós vamos notar que tem crente que não evolui, mas também tem crente que evolui através da palavra. Note comigo que diz: outro enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vigor e cresceu e produziu 30, a 60 e a 100 por um. Notou aí? Quem notou? Teve um desenvolvimento ou não? Por quê? Porque ele não só ouviu, ele praticou. 30, 60, 100 por um. Não se conformou só com o que conhece, quis conhecer mais a Deus. Por que, pregador? Versículo 20 nos dá a resposta. Aleluia. É Bíblia, viu? Não é arrumação não. Glória a Deus. Os quais foram semear em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Nota, irmã Pedro. Ouviu a palavra ou não? Ouviu a palavra. Ouvindo a palavra, recebeu. Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é receber. Sabe por quê?
Nós todos aqui conhecemos o texto que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, que isto, que seja oportuna, que não. Aleluia. Prega a palavra, corrige, exalta, com toda longanimidade. Glória. Olha, Timóteo, vai chegar um dia que esta palavra ia dar comichão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem assim: que arrumação de mensagem é essa? Não. Todos estão notando aí que eu não estou falando de mim, estou falando da Escritura Aleluia. Sagrada. Glória. E por que o crente que estaciona, ele não evolui? Porque esse aqui mostra o quê? 30, 60, 100 por um. Aleluia. Sabe o que é isso que eu aprendo? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo disse: eu tenho por certo, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Note que é uma obra. Note que o crente que é crente, ele não estaciona. Ele não para dar atenção, ouvido ao diabo. Ele não para e não estaciona para dar ouvido à sua carne. Aleluia. Ele não para e não estaciona para olhar as coisas, beleza do mundo. Sabe por quê? Jesus, ele estando em carne, o diabo mostrou o reino dessa terra e ele não quis ceder à tentação. Sabe por quê? Porque eu gosto de citar, pastor. Mateus capítulo 4 diz que Jesus ele foi tentado. Se você for em Lucas capítulo 4, diz que Jesus ele foi tentado. Se você for em Hebreus capítulo 2, diz que Jesus ele foi tentado. Se você for em Hebreus capítulo 4, você vai notar que Jesus ele foi tentado, mas Jesus ele evoluiu. Por quê? Porque quando ele foi batizado, a Bíblia diz que ele começou a pregar o reino do seu Pai. O que eu aprendo com isso? Crente que é crente tem prazer de falar do amor de Cristo. Glória a Deus. Glória. Ele evolui, ele não estaciona. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmão Fernando? Porque dentro desse texto, eu quero finalizar com algumas lições dentro desse texto. E a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto, a importância de receber a palavra de Deus. Todos nós, quando levantamos a mão naquele dia que só você sabe, houve mudança de caráter, só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe a intimidade que você tem com Ele. Porque muitos podem dizer assim: porque você vai hoje para a igreja? Porque você diz que é crente e é salvo. Mas o crente que evolui é o crente que tem certeza da sua salvação. Mas tem crente que diz: eu não sei, Deus que sabe. Irmão, nós temos convicção da morte de Cristo, da crucificação de Cristo, da ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele. E quando Ele vier, Ele vai sondar os corações. E que solo a semente está jorrando em seu coração. Aleluia. E a segunda lição dentro desse texto Glória a Deus. que eu aprendo é essa, a necessidade de ter uma fé e uma raiz profunda. Você notou que no versículo 16 e 17 nos mostra, irmão, que recebeu com alegria a palavra, mas não tinha raiz profunda. Mas o crente que tem raiz profunda, ele está alicerçado em amor. Tem Cristo como prioridade. Não olha para um lado, não olha para o outro, mas olha para Cristo, a esperança da glória. Note comigo que a outra lição dentro desse texto que nós podemos retrair para finalizar, nos mostra
A influência das coisas do mundo nos faz se afastar de Deus e da palavra. Aleluia, Deus. Você notou que quando nós começamos a sentar num lugarzinho e começar a ler a palavra, começa um passo a passo, um atrapalhamento, mas o crente que é crente, ele diz: eu vou procurar um canto especial para meditar na palavra de Deus, para que nada venha tirar o foco quando você for orar, quando você for buscar a Deus, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele não quer que o crente ore, ele não quer que o crente tenha uma raiz profunda. Por isso que tem muitos mortos espiritual dentro da casa do Senhor. Por isso que tem muito crente morto, porque está na beira do caminho. Por quê, irmão? Porque dá lugar à carne, dá lugar ao mundo. Por isso que tem muito crente morto. Se você for em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 1, se não me fala a memória, nos diz: eu conheço as tuas obras, tem nome, que está vivo, está o quê? Por quê? Porque a semente não desceu para o coração. Você não esperava essa palavra nesta noite, mas Deus, Ele é um Deus que marca encontro. Para finalizar, os verdadeiros crentes, os quais estão alicerçados em Deus, está no versículo 8 e o versículo 20, que nos ensina a responsabilidade de produzir fruto. Note comigo que todo crente é necessário produzir o quê? Fruto. E este fruto é fruto de arrependimento. Mas o crente que ele está alicerçado em Deus, ele produzindo fruto de arrependimento, ele começa, irmão, a se encher de Deus, se encher da palavra, se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Todo crente que ele produz fruto, ele reconhece a sua falha, reconhece o seu erro. Nós temos de reconhecer muitas das vezes em nossa vida que nós somos falhos, somos cheios de defeito, mas aquele que habita em nós, ele é perfeito. Aleluia. E ele nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. E a palavra, no versículo 14, nos diz: o semeador semeia o quê? Porque, sabe por quê? Eu vou lembrando já do que eu já preguei. Se você for em João, capítulo 6, você vai notar aí que Jesus, ele multiplica os peixes, ele anda por cima das águas. E Jesus, ele começa a discursar: eu sou o pão vivo que desceu. E o povo diz: como pode ser isso? Se ele desceu do céu, se ele está aqui, como é que ele diz que é filho de Deus? Ele não é filho de Maria e de José, o carpinteiro? Mas note comigo, irmão, que ele começou a discursar e dizer: olha, eu quero dizer a vocês que eu sou o pão vivo, e todo aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. E muitos achou o discurso duro, e o texto é claro: não, pastor, e já não queria mais andar com ele. Sabe por quê? Porque o povo estava atrás do pão, estava atrás do sinal, mas não queria ouvir a palavra, e achou o discurso de Jesus duro. Mas o discurso não é duro. Sabe por quê? Porque o pecado, eu costumo dizer, ele bate assim na porta e diz: eu quero entrar. Onde está alicerçado o seu coração, aí está o seu tesouro. Aleluia. O seu tesouro tem de estar no coração. Nós não podemos se bebedar com este mundo. Nós temos de andar na presença de Deus. Em Provérbios capítulo 4, versículo 10 diz: filho meu, aceita as minhas palavras, para que te multiplique o quê? Os dias de vida.
nós temos de entender. Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Confesso que eu não estava com condição de pregar. Glória. Minha garganta está um pouco enferma. Mas um Deus, o qual eu sirvo, é aquele que me tirou da prostituição. Aleluia. Me tirou do alcoolismo. E eu já disse não sei quantas vezes aqui, que ele disse: eu tenho uma promessa em tua vida. Vou te levantar como um pequeno pregador. Vai pregar aqui e fora. E Deus tem cumprido. Se Deus ele te fez uma promessa, creia que o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre. Você pode até dizer nesta noite: já não tem mais jeito. A sociedade olha e diz que não tem mais jeito. Mas nós conhecemos um Deus que purifica de todo o pecado. Não se preocupe com o que está acontecendo lá fora. Entregue a sua vida nesta noite a Deus e diga o que você necessita nessa simples oração. Rasgue o seu coração. Se é uma enfermidade, peça para Deus curar nesta noite. Se é uma libertação, peça para Deus libertar nesta noite. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. Mas Deus não tem prazer aqueles que recuam, aqueles que retrocedem. Mas aqueles que olham para Cristo, é aqueles que Ele honra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa cada dia, Senhor Deus, nos dar força para regar, Senhor, cuidar, Senhor Deus, da nossa vida, do nosso coração. Porque muitas das vezes, Senhor, o diabo, ele quer distrair a nossa mente. Muitas das vezes a nossa carne, ela quer inclinar para o pecado. Muitas das vezes, Senhor, o mundo, ele quer nos bebedar. Mas nós que somos alicerçados numa terra boa e fértil, Senhor, nós produzimos fruto de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo, Senhor Deus, com o coração aquebrantado, Pai. Pai, que o Senhor possa nesta noite, Senhor, curar, Pai, para a honra e a glória do Seu nome. Que o Senhor possa libertar, Senhor, aqueles que estão cativos, Senhor, aqueles que estão presos nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, nos jogos, Senhor. Vem libertando, Senhor, porque nós cremos, Senhor Deus, no sobrenatural. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então nós cremos, Senhor, que a Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. Vem, Senhor Deus, curando, vem restaurando, vem renovando a força daqueles que estão fracos na fé. Senhor, vem nos dando força e vigor para vencer todos os obstáculos. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém? Continua de pé, em nome do Senhor Jesus. Só vou dar os avisos. Irmãos, domingo tem culto normal. E dia 29, tá? Tá se aproximando aí a cantora, a irmã Márcia Santos vai estar conosco. Ela vai estar louvando e vai estar pregando a palavra. Diga glória a Deus. Convida as pessoas, tá, irmão? Tá certo? Convida um parente seu, um amigo seu. Convida em nome do Senhor Jesus para estar conosco no dia 29 de outubro, né? Domingo agora, o outro domingo, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Jesus. A irmã Penha vai orar. Não, amém? Glória a Deus. Só quem tem raiz suporta que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que chorei. Amém? Só quem tem raiz, irmão, suporta, viu? Diga glória a Deus. Vamos orar, né, irmão? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Deus, ainda na Tua presença, te agradecendo. Oh Deus, pela Tua palavra que o Senhor foi pregada, meu Senhor, que chegou até os nossos corações, meu Senhor da glória. Eu tenho certeza, meu Senhor, desta palavra, Senhor,
noite. Sim, meu Tem chegado, meu Senhor, em cada coração, É tem verdade, caído Pai. em terra boa. Sim, meu Senhor da glória. Glória. E nessa semente que caiu nessa Aleluia. terra boa, essa semente vai ser Glória a germinada Deus. nesta noite. Meu Senhor da glória, nós estamos saindo agora para nossos lares. Verdade. Meu Deus, do jeito que o Senhor nos trouxe, das nossas casas para Sim, cá, meu Deus. o Senhor vai nos levar É, debaixo da sua graça, Verdade. debaixo das suas asas, meu Sim, Deus. meu Deus. Dê uma noite de alegria para Sim, cada meu serva Pai. tua, Verdade. para cada servo Em teu, meu nome de Senhor. Jesus. Dê uma noite, meu Deus, uma madrugada É verdade, cheia da tua Pai. graça, cheia do teu poder Sim, meu nesta Deus. noite, em nome de Jesus. E a igreja diz? Levanta as mãos para o alto, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê a felicidade, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga... E as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém? Você que está em casa, me assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima transmissão.